Era segunda-feira de manhã na cidade de Minab, no sul do Irã. As crianças estavam sentadas nas salas de aula da escola primária Shajari Tayyeb, um prédio de 2 andares pintado com flores cor-de-rosa e folhas verdes, quando a guerra começou. Os pais receberam ligações em pânico pedindo para buscar os filhos. Não houve tempo. Às 10 da manhã do dia 28 de fevereiro de 2026, o primeiro dia da operação militar americana e israelense contra o Irã, um míssil destruiu o prédio. O teto desabou sobre as crianças. 180 pessoas morreram. A maioria delas tinha menos de 12 anos. Bem-vindos ao plenário aberto. Eu sou Marina. E hoje vamos entender como o maior erro militar americano em 35 anos aconteceu, porque Trump passou dias mentindo sobre quem disparou o míssil, e o que a investigação do próprio Pentágono revelou ontem, uma revelação que o presidente dos Estados Unidos disse não saber nada a respeito. Para entender o que aconteceu em Minab, você precisa de um contexto que a maioria das coberturas está ignorando. A escola Shajari Tayyeb foi construída num terreno que, antes de 2013, fazia parte de uma base naval da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Entre 2013 e 2016, segundo imagens de satélite históricas revisadas pela NPR, o terreno da escola foi separado da base por um muro. A escola deixou de ser parte da instalação militar. Se tornou uma escola de meninas, com flores pintadas na parede, com crianças dentro toda manhã de semana. O problema é que os militares americanos usaram uma base de dados de alvos com informações anteriores a 2013. Informações desatualizadas em mais de 10 anos. As coordenadas do alvo apontavam para o que havia sido uma instalação da Guarda Revolucionária. O que existia naquelas coordenadas em fevereiro de 2026 era uma escola primária de meninas com 300 alunas dentro. Um míssil Tomahawk de precisão, fabricado pela Raytheon, operado exclusivamente pelos Estados Unidos nesse conflito, foi disparado de um navio de guerra americano e acertou o prédio em 3 impactos distintos. O teto colapsou. E 180 pessoas morreram antes que qualquer pai conseguisse chegar lá. Isso não foi uma bomba jogada num bairro residencial por engano. Foi um míssil de precisão direcionado a coordenadas específicas com inteligência que ninguém verificou há mais de uma década. Precisão não significa infalibilidade. Significa que quem errou, errou no planejamento, não na execução. E então veio a reação de Trump. No sábado seguinte ao ataque, repórteres perguntaram ao presidente se os Estados Unidos poderiam ter sido responsáveis pelo bombardeio da escola. A resposta de Trump foi direta e sem hesitação: não. Disse que, na sua opinião, o ataque foi feito pelo Irã. Disse que as forças iranianas são muito imprecisas com seus armamentos. Disse que não tinha dúvidas. No domingo, reforçou a versão. Na segunda-feira, quando a evidência do míssil Tomahawk no vídeo liberado pela agência iraniana Mer News começou a circular, e foi verificada pelo Belinga, pelo New York Times e pela CNN, Trump mudou de argumento. Passou a dizer que Tomahawks são vendidos para outros países. Que são armas genéricas. Que o Irã também pode ter Tomahawks. Especialistas militares ouvidos pela NPR, pelo Times e pela CNN responderam com unanimidade: o Irã não tem Tomahawks. Austrália e Reino Unido têm. Nenhum dos dois participa desse conflito. Os Estados Unidos são o único país em operação no Irã que usa esse míssil. Quando Trump foi pressionado, respondeu com uma frase que resume tudo: porque simplesmente não sei o suficiente sobre isso. E ontem, quando a CNN reportou que a investigação interna do Pentágono havia concluído preliminarmente que os Estados Unidos foram responsáveis pelo ataque, um repórter perguntou diretamente a Trump se ele aceitava a responsabilidade. A resposta do presidente dos Estados Unidos, sobre o maior erro militar americano envolvendo civis em décadas: não sei nada sobre isso. O que a investigação do Pentágono encontrou até agora é o seguinte: o ataque foi um erro de inteligência, não uma falha de execução. O míssil foi exatamente onde deveria ir segundo as coordenadas fornecidas. O problema foi que as coordenadas foram geradas com base em informações da Agência de Inteligência de Defesa desatualizadas em mais de 10 anos. Ninguém verificou se o alvo ainda era uma instalação militar antes de disparar. Esse processo de verificação existia. Havia uma estrutura criada pelo Congresso americano em 2019 chamada de Civilian Armed Mitigation and Response, uma equipe dedicada a revisar alvos e garantir que escolas, hospitais e locais religiosos constassem em listas de não ataque.
Pete Hegseth desmantelou essa estrutura logo depois de tomar posse como secretário de guerra. Numa coletiva de imprensa no dia 2 de março, Hegseth celebrou o que chamou de libertação das regras estúpidas de engajamento. Disse que essas regras interferem com a vitória. A escola de Minab foi destruída no primeiro dia de guerra. A equipe que poderia ter evitado o erro havia sido desmontada meses antes. A conexão não é especulação. É cronologia. O impacto global desse evento está se tornando mais profundo a cada hora. A chefe do Crescente Vermelho iraniano descreveu o ataque como único e amargo, sem comparação com nenhum outro incidente. O senador republicano John Kennedy disse publicamente que os Estados Unidos foram responsáveis e acrescentou que as crianças estão mortas de qualquer forma. A senadora democrata Chuck Schumer chamou a afirmação de Trump sobre tomahawks iranianos de além do absurdo. Do lado iraniano, o episódio se tornou o maior instrumento de recrutamento para a narrativa de que os Estados Unidos não têm autoridade moral para ditar termos a ninguém. O novo líder supremo Mojtaba Khamenei usou as imagens da escola em todos os pronunciamentos públicos desde então. Existem 3 consequências diretas desse episódio. A primeira é diplomática. O Brasil, a França, a China e dezenas de outros países que até agora evitavam condenar abertamente a operação americana agora estão sob pressão interna crescente para se posicionar. 180 mortos numa escola de meninas é difícil de ignorar diplomaticamente. A segunda consequência é legal. A investigação formal aberta pelo Pentágono vai determinar não se os Estados Unidos foram responsáveis, mas como o erro aconteceu e quem deve responder. Isso significa que oficiais do exército americano podem enfrentar processos internos. Num contexto em que Hegseth já está sendo investigado pelo Senado, adicionar uma investigação sobre o maior erro de civis em décadas é politicamente explosivo. A terceira consequência é a mais imediata. O Irã está usando esse episódio para justificar a recusa de qualquer negociação. Arashi disse que não há espaço para diplomacia com um país que bombardeia escolas de meninas e depois mente sobre isso. Se havia alguma janela diplomática se abrindo após a ligação de Putin com Trump, o episódio de Minab pode tê-la fechado novamente. Trump bombardeou uma escola de meninas no Irã, passou dias culpando o Irã pelo próprio ataque, e quando a investigação do seu próprio Pentágono encontrou que os Estados Unidos foram responsáveis, disse que não sabia nada sobre isso. Esse não é apenas um erro militar. É uma crise de credibilidade que vai afetar cada negociação, cada aliança e cada declaração que a administração Trump fizer daqui para frente. Porque quando um presidente mente sobre algo com imagens de satélite, vídeos verificados e a investigação do próprio Pentágono contradizendo cada palavra, quem vai acreditar no que ele disser sobre o que vem a seguir? Deixe sua resposta nos comentários. Se inscreva no Plenário Aberto. O próximo capítulo dessa guerra, e as consequências do que aconteceu em Minab, já está sendo preparado.